Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023, de 15 de junho, e o título é Apertem os Cintos. Vamos lá. Observando o mundo e os movimentos que avançam, tanto na luz quanto da não-luz, percebo como a zona de conforto ainda seduz a tantos. A exposição está a todo vapor, mas muitos se desviam dela, não sei se consciente ou inconscientemente. O que vejo? Pessoas acomodadas aceitando que escolham por elas, pensem por elas, controlem a forma como vivem, desde que não precisem sair da frente das suas telas hipnóticas, se divertindo e sendo distraídas com bobagens. Desde que ilusoriamente continuem imersos em um mundo em que a vida seja vivida sempre de forma superficial, entre restaurantes, bares, shows e narrativas, geralmente mentirosas, que distorcem a verdade. Muitos escolhem essa zona ilusória e o controle por pura preguiça, outros sequer percebem a manipulação. A estes últimos acredito que ainda haja a possibilidade de acordar a tempo, meio no susto, e enfrentarem a corrida insana para fugir da armadilha. Aos que preferem o sono letárgico, só restará o lamento, ao perceberem que não há mais a quem culpar. O comodismo, a preguiça e covardia não se pode imputar a ninguém, cabe somente a eles. Para os que já enxergam claramente o que acontece ao redor do mundo, não há mais o que dizer. Em um primeiro momento, eles tentaram, e como tentaram, alertar aos demais. Tentaram mostrar as maravilhas da luz fora da caverna. Foram duramente agredidos e muitas vezes machucados pelos que mais amavam. Agora, já cientes do movimento e da realidade que os cerca, aprenderam a respeitar o momento de cada um. Ainda de forma mais sutil, tentam evidenciar a sujeira sendo exposta. Afinal, mesmo feridos e rejeitados por suas escolhas e opiniões, trazem dentro de si uma grande quantidade de amor pelos demais, pela humanidade. Trazem o desejo de que muitos ainda tenham a possibilidade de se libertar dos algozes que os mantêm aprisionados em celas sem trancas, bastando um movimento para abrir a porta e sair. Os que despertaram enfrentaram toda sorte de sentimentos contraditórios que foram sendo trabalhados em sua caminhada evolutiva. Revolta, medo, indignação, raiva, ódio e tantas sombras foram emergindo e sendo expostas. E dessa forma, tais energias foram sendo acolhidas, tratadas e lapidadas. O trabalho prossegue, ainda há muito a faxinar, contudo, a resistência é bem menor. Aceitar as próprias falhas, entender os tropeços na jornada e não estagnar fazem parte do processo. Culpa e vitimismo não fazem mais parte do vocabulário ascensional. Cada dia, cada hora e cada minuto é aceito como aprendizado. São milhares de pessoas trilhando seus próprios caminhos, aceitando a responsabilidade pelas escolhas e ouvindo cada vez mais o coração, aprendendo a entender os sinais do universo, da fonte e do seu próprio eu superior. A compaixão foi o maior aprendizado. Então, em silêncio, contudo, sempre disponíveis aos que começam a abrir os olhos e enxergar toda a verdade, todo o cenário cinzento da zona de conforto, vista sem os filtros que a embelezam. Peraí, gente. Estão em silêncio, contudo, sempre disponíveis aos que começam a abrir os olhos e enxergar toda a verdade, todo o cenário cinzento da zona de conforto, vista sem os filtros que a embelezam. A verdade nua e crua pode não parecer atrativa a princípio, mas com o passar do tempo e o entendimento, o que se vê é luz. Uma luz que inicialmente nos cega, nos causa desconforto, mas assim como acontece quando saímos de um local escuro e o sol nos fere os olhos, ao nos acostumarmos, a paisagem se revela e as cores e luminosidade se tornam uma grata experiência. O momento pede silêncio, confiança, aceitação, paciência e compaixão. Os acontecimentos estão se acelerando, é hora de apertar os cintos, manter-se sereno e aguardar. A nave Gaia está prestes a decolar rumo a uma nova era. Tenhamos foco e fé, pois mesmo que ainda haja turbulência e um pouso não muito suave, o destino nos mostrará que tudo o que enfrentarmos valerá a pena. Segurem-se nas cadeiras, é hora de decolar. Olha só, esse texto é de 2023, né?
E interessante que o texto que subiu, né, na segunda-feira também fala desses momentos, né, que a gente está passando agora, turbulentos, mas que estão nos levando, né, para o desfecho que a gente tanto aguardou. E já em 2023 eu já falava sobre isso, eu já tinha essa intuição de que a gente ia passar por momentos bem bem turbulentos mesmo, né, de muita agitação, de muita aceleração, e que a gente tinha que tentar se segurar e se manter firme, né, no nosso propósito. E aí também nesse texto eu falo, né, de tudo que a gente passou, que todo mundo sabe, enquanto todo mundo estava levando a vida normal, se distraindo, teve aí o período, né, da pandemia lá, que aqueles que resistiram, que não entraram na narrativa, que questionaram, que viram que tinha alguma coisa errada por trás ali, é para o seu bem, né? Foram privados de muita coisa. Eu lembro de uma vez conversar com uma amiga e ela falou: ah, mas né, se você não fizer o que estão exigindo, se não aceitar as imposições, aí você não vai poder, por exemplo, frequentar um cinema. E eu falava: tudo bem, não vou. Ah, não pode ir num teatro? Tudo bem, não vou. Ah, não pode ir num restaurante? Tudo bem, não vou. Entendeu? Então, assim, as pessoas estavam trocando a própria segurança, as próprias escolhas, a liberdade, a independência, por coisas muito superficiais. Né? Você vai trocar a sua liberdade, o seu direito de escolha para poder entrar num restaurante ou para poder assistir uma peça de teatro, que a gente até sabe que essa galera aí, né, que a maior parte, né, não todos, mas essa turma aí que faz parte da arte, né, eles estão em conluio com os controladores. Eles participam dessa manipulação da população. Então, eu jamais trocaria a minha liberdade, as minhas convicções, os meus valores, os meus princípios para um momento, sabe? Para uma distração, na verdade. É uma distração, é o pão e circo. Então, foram momentos em que a gente teve que se posicionar de forma firme. E muita gente não entendeu, porque muitos, por ingenuidade, acreditavam que realmente estavam trabalhando pelo bem da humanidade. Hoje as coisas estão vindo à tona e as pessoas estão descobrindo que não era bem isso. Era muito pelo contrário. Né? Mas é mais fácil aceitar a coisa pronta. Para muita gente é mais cômodo que as pessoas digam o que ela tem que fazer, que ela não precisa escolher. Porque também lá na frente ela vai se eximir da culpa, se eximir da responsabilidade, na verdade, né? Porque a gente não tem que ter culpa, sentir culpa por nada. Mas as nossas atitudes, as nossas escolhas têm consequências. E a responsabilidade a responsabilidade é nossa. Mesmo que você tenha sido manipulado ou tenha sido enganado, você, de uma certa forma, permitiu. Porque assim como outras pessoas se posicionaram, essas pessoas podiam ter se posicionado, mas preferiram o comodismo, preferiram as distrações, preferiram o conforto, né? O crescer, alguns aprendizados exigem que a gente saia da zona de conforto, exigem trabalho, exigem esforço, né? Alguns sacrifícios, né? Algumas imposições, a gente impor limites e isso traz às vezes decepções, frustrações, conflitos, mas a gente quem sabe do que vai dentro da nossa alma é só a gente. E a gente não pode dar esse poder para outras pessoas. E depois querer alegar, né, querer se eximir da responsabilidade e falar: eu fiz porque fulano mandou. Mas você tem que saber o que é certo ou errado. Né? A gente vê aí na história quantas atrocidades foram cometidas, né?
contra a humanidade. E aí, porque as pessoas falam, mas eu estava obedecendo ordem. A gente não obedece ordem que é imoral, que é ilegal, que é desumana. Eu acho que alguém só consegue cumprir uma ordem desumana, né, cometer uma atrocidade contra outro ser humano, se ela carrega aquilo dentro dela. Porque uma pessoa que ela tem valores morais, que ela é uma pessoa que ela é generosa, que ela é amorosa, que ela tem bondade, que ela é uma boa pessoa, ela não vai conseguir. Primeiro que ela não vai conseguir. Então, essas pessoas que depois querem se justificar, alegando que estavam cumprindo ordens, elas, na verdade, conseguiram porque elas têm aquela essência, né? Aquela essência, às vezes, egoísta, maldosa, e aquele ego desequilibrado, a vontade de se sobrepor sobre as demais pessoas, de ter poder. Então, não adianta alegar depois, querer se eximir da culpa. A gente tem que ter responsabilidade pelos atos que a gente pratica. E naquela época, muita gente realmente, se voltasse no tempo, se voltasse na história, eles cometeriam os mesmos atos que hoje eles condenam. Mas eles, sem perceber, eles têm aquela essência também de, de, de querer se preservar acima de tudo, né? De querer salvar somente a própria pele e não pensar nas consequências de certos atos, não pensar no prejuízo que talvez causasse a outras pessoas, né, que fizeram escolhas diferentes. Então, faltou muito respeito, porque eu via muita gente assim pressionando e querendo e condenando pessoas que não estavam aceitando certas imposições absurdas, e pessoas condenando isso. Quer dizer, foi um total desrespeito à opinião alheia, aos sentimentos alheios. Muita gente que não estava segura tinha o direito de questionar, tinha o direito de querer saber. Isso é um direito natural. Se o outro se deixa manipular, baixa a cabeça, faz o que manda, não pesa as consequências, não mede, não raciocina, é um problema dele, mas ele não pode querer que todo mundo faça da mesma forma. E a gente viu muito desrespeito. E ali a gente já percebeu meio que a separação, né, da primeira peneira ali, de quem respeitava, de quem tinha compaixão, de quem tinha empatia e de quem não tinha, em quem estava voltado só para o próprio umbigo e que era capaz de prejudicar até um familiar, um vizinho, um amigo, para preservar somente a si, desrespeitando o outro nas suas escolhas e na sua liberdade. E hoje a gente vê ainda muita gente que não respeita a liberdade dos demais, não respeita como os outros querem viver a sua vida ou como os outros pensam. A gente está vivendo um tempo de muita imposição de opinião, que até principalmente pela mídia, por exemplo. Antigamente a mídia passava informação e a opinião, né, o pensamento crítico era do espectador. Havia esse respeito pelo espectador. Hoje não. Eles, eles impõem, eles tentam impor uma opinião, manipulando completamente os fatos, a realidade, e isso é desonesto, totalmente desonesto. Mas tem muita gente que aceita. E aceita por quê? Por pura preguiça de ir atrás, de investigar por si próprio, de pesquisar e de tentar ouvir, às vezes, o outro lado e buscar a verdade por si próprio. É mais fácil aceitar aquilo que está chegando mastigado e totalmente contaminado, mas isso justifica
a, o fato da pessoa não querer sair da zona de conforto, porque a realidade nem sempre é o que aquela pessoa gostaria que fosse. Mas é a realidade, os fatos que fazem a gente aprender e crescer e evoluir, né? E a gente está aí nesse movimento e agora bem mais acelerado. Então, esse texto já falava, né, desse processo do nosso planeta caminhando para esse momento evolutivo, e hoje está muito mais acelerado e muito mais próximo do que estávamos em 2023. Mas esse movimento já vem, né, avançando aí, a gente vem falando, vários espiritualistas também falando sobre esse avanço da luz, e que muitas pessoas às vezes se frustram porque tem pressa, mas é tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo do universo e dentro do plano que já existia para que esse momento chegasse e se finalizasse com sucesso, né? Então, a gente quando começa a querer atropelar as coisas, às vezes mete os pés pelas mãos e em vez de ajudar, em vez de contribuir para que as coisas terminem com sucesso, às vezes faz o oposto. Então é confiar, né? Seguir confiando aí que logo, logo tudo isso que a gente vivenciou vai fazer muito sentido e vai valer muito a pena, porque a viagem está chegando no momento mais esperado, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.